Diário de gravação, 7 de janeiro de 2020. Eu sei que eu estou em falta. Era para ter gravado ontem, dia 6, o Diário Raiz, o segundo Diário Raiz, e eu não gravei. Mas eu estou aqui logo cedo pela manhã para poder fazer isso, para compensar o dia de ontem. Estava muito cansado. Ontem eu trabalhei intensamente no projeto do portal do Método Manada e eu vou compartilhar ele com você. Tá ficando top, hein? Preste atenção no que as pessoas vão ter no dia 20 de janeiro. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Então, deixa eu entrar aqui no portal do Método Manada. Aqui está o portal. Vou entrar como aluno, ó. Visão do aluno. Essa é a visão que o aluno tem assim que ele se cadastra aqui no portal. Então, eu tenho a Masterclass do Método Manada, tenho o Manada Online, que são trechos do treinamento presencial de 3 dias, profissional nota 1000, linguagem corporal, tem muita coisa. E além de todos esses cursos aqui, eu estou trazendo um acervo de livros top aqui, uma biblioteca virtual. Então, o cara que se inscrever aqui no portal do Método Manada no dia 30 de janeiro, que eu vou fazer o lançamento, ele vai ter aí acesso a uma biblioteca, um conteúdo poderosíssimo e um acervo muito grande de livros. Tem esses aqui, mas eu vou trazer mais livros depois. Vou encher isso aqui de livro para o cara baixar na hora em PDF. Tudo de graça, tudo à vontade para ele poder ler e trabalhar aí o aprimoramento profissional e pessoal para que ele tenha resultados na vida. Bom, o que eu ia falar? O portal. Estou trabalhando então aí no portal, acrescentando vários livros e vários cursos para que o portal fique cada vez melhor. Estou entrando aqui no painel administrativo e dá muito trabalho mexer nisso aqui. Mas vamos lá. Um livro que eu incluí foi esse aqui, ó, Valuation. Esse livro ele custa R$ 37,00 no Kindle. Se for isso para você ler ele, para você ter a opção dele em PDF, se você quiser ele, R$ 89,00. E este mesmo livro está disponível no portal do Método Manada. Então a pessoa vai entrar lá no portal. Deixa eu voltar aqui, visão do aluno. E ele não paga nada, né? Um dos livros que ele tem direito a baixar. Então ele vem, acessa o conteúdo, ele vai lá escolher o livro, por exemplo, ó, o livro que eu estou falando é este aqui, Valuation. Ele clica aqui no livro, e aí quando ele clica no livro tem aqui a explicação para ele fazer o download, né? Em PDF, ele clica em livro disponível em PDF, quando ele clica, pum! Já aparece para ele ler à vontade e também, se ele quiser, baixar. Como avaliar empresas, escolher as melhores ações. Lembra que o diário de ontem nós falaríamos sobre a administração financeira? Eu iniciei o ano de janeiro falando que esse ano seria o ano da contabilidade e é o que eu estou fazendo. Uma contabilidade aí dos custos, lucros, ganhos e contabilidade não significa só dinheiro, né? Eu posso contabilizar várias coisas da vida, eu posso contabilizar o meu tempo de trabalho, posso contabilizar, enfim, inúmeras situações da vida. E é isso que eu estou fazendo. Então, por exemplo, ontem eu comecei a ler o livro de Og Mandino, que, se eu não me engano, já está disponível também para, se eu não me engano, para baixar. Deixa eu ver aqui, dentro do portal. Então, a pessoa tem aqui os livros, vai ter um acervo maior, obviamente, vai entrar muito mais livros. Mas tem aqui o maior vendedor do mundo, ó. Este livro aqui, ó. Já está em anexo também para a pessoa baixar. Ontem eu li parte, não consegui ler ele todo, mas dá para ler ele um dia. Og Mandino. Muito bom esse livro. O maior vendedor do mundo. Está disponível para download também gratuitamente dentro da plataforma do portal
do Método Manada que vai ser lançado em dia 30 de janeiro, no final do mês. E aí, qual que é o projeto? O projeto é eu concentrar agora, no mês de janeiro, início de 2020, força total nesse portal para que eu consiga ganhar o maior número de acessos possível. E como que vai funcionar o portal? Deixa eu entrar aqui para poder mostrar, portal.metodomanada.com. Então eu vou fazer publicidade forte nas redes sociais para o lançamento do dia 30. Então, praticamente os meus recursos financeiros de 2020 vão vir deste lançamento aqui. Então, não estou contabilizando o que eu tenho já passados. Investimentos passados não entram nessa contabilidade de 2020. É como se eu estivesse começando do zero, do nada. E aí, a partir disso, junto com o meu diário, junto com você que me acompanha, nós vamos acompanhar a evolução deste ano até o dia 2 de janeiro, que é a nossa meta. E, claro, os anos seguintes, durante 10 anos, até 2030. Consegue me acompanhar até lá? Será que vai ter YouTube até lá? Será que pela situação dos Estados Unidos a gente vai ter terceira guerra mundial? Estados Unidos versus Irã? Como é que tá isso aí? Soleimani não era general e que impacto, deixa eu ver isso aqui. Bolsonaro diz que Soleimani não era general e que impacto no preço do petróleo não foi grande. Ataque dos Estados Unidos que matou um dos homens fortes do regime iraniano gerou tensão no Oriente Médio. O governo brasileiro fará reuniões para discutir efeitos sobre o combustível. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que a tendência do preço do combustível no Brasil é se estabilizar, mesmo com a tensão no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã. Na noite da quinta-feira, dia 2, um ataque norte-americano nas proximidades do aeroporto de Bagdá, no Iraque, matou o general iraniano Qasem Soleimani. Dizendo que ele é general. O governo do Irã prometeu retaliação em meio à escalada de tensão. O preço do barril do petróleo teve forte alta na semana passada. Irã e Iraque estão entre os maiores produtores do mundo. De acordo com Bolsonaro, os preços caíram desde a alta inicial. Na opinião do presidente, o impacto do ataque no mercado do petróleo não foi grande. Na manhã desta segunda-feira, os contratos futuros do petróleo operavam em alta mais de 1%. O Brent, referência internacional para o petróleo, chegou a $70 o barril. A alta tinha sido mais de 3%. Bolsonaro também disse que Soleimani não era general. O governo dos Estados Unidos, o qual o governo brasileiro é alinhado, chama Soleimani de terrorista. Reconheço que o preço dos combustíveis está alto na bomba, graças a Deus, pelo que parece a questão lá dos Estados Unidos e Iraque do general lá, que não é general e perdeu a vida, não houve. O impacto não foi grande, foi de 5%, passou para 3,5%. Não sei quanto está hoje a diferença em relação ao dia do ataque, mas a tendência é estabilizar, afirmou o presidente na saída do Palácio Alvorada. O governo tem reuniões ao longo desta segunda para tratar de eventuais impactos da crise sobre o preço do combustível no Brasil. Bolsonaro deve participar de algumas dessas conversas. Assim, quem era o general? Qual foi sua importância no Oriente Médio? Tá, entendi. A publicidade da Empíricos. Eu quero deixar registrado nesse nosso diário Raiz, que é um diário grande para quem me acompanha, sobre finanças, sobre economia. Eu mostrei o livro Valuation, que é o próximo livro que eu vou ler, inclusive hoje. É um livro de 160 páginas. Dá para ler ele aí pelo menos 2, no máximo 3 dias. E como que nós vamos fazer essa métrica? Para isso, eu abri uma conta no BMG. Então, qual foi o objetivo de abrir uma conta aqui no BMG? Acompanhar do zero. Vamos ver se assim é. Você entrou. Ó, tá aqui. Fábio Henrique, minha agência. Meu saldo, zero de saldo.
Zero de limite, zero de investimento, tudo zero, 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 zero. Então vamos lá. Essa conta do BMG aqui é uma conta que eu vou disponibilizar, uma conta corrente, obviamente que eu não pago nada por ela. E inclusive, se você não tiver uma conta online, Internet Bank, BMG é uma boa opção porque você não paga taxa. Então, hashtag fica a dica para você que está me acompanhando nesse início do ano de 2020. Então, por exemplo, ó, minha conta, vou mostrar aqui para você que não tem extratos, não tem nenhum tipo de movimentação. Olha só, lançamento nada, transações a proceder zero, saldo bloqueado zero, previsão de juros zero, saldo disponível zero. Então você vê que está tudo zerado, né? Tudo zero, 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 ok? Então aqui, ó, saldo do dia nenhum, tá tudo zero, nunca usei a conta e a conta tá ativa, ó. Para mostrar aqui, ó, status ativo. Então essa é a conta que eu vou usar junto com você para acompanhar todos os meus passos de 2020. Fábio, mas e as suas outras contas? As minhas outras contas nos outros bancos não entram neste investimento, não entram dentro desse projeto de balanço e também de relacionado à contabilidade aí desse ano de 2020. Então, viu aí que está zerado, ok? Aí os investimentos aqui eu não vou fazer também, eu vou explicar por quê. Os investimentos que existem aqui, eu não tenho nenhum investimento, obviamente, conta é nova, não tem aplicação nenhuma, mas eu vou dizer por que eu não vou aplicar aqui. Eu vou aplicar em outro lugar e vou te falar dessas aplicações, vou mostrar o resultado, porque as aplicações aqui, os investimentos aqui, são baixos, são investimentos fracos. Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para eu poder mostrar. Investir. Olha quais são as opções de investimento que tem. Selic, Tesouro Selic não rende nada hoje. Fundos DI, fundos pré-fixados e fundos IPCA. Fábio Fox bagunçou minha mente agora. Meu Deus do céu, o que você está falando? O que é Selic? O que é DI? O que é pré? O que é IPCA? Calma, nós estamos aqui no Diário Raiz. É um diário que a gente tem tempo para bater um papo e é isso que eu vou fazer junto com você agora. A gente vai estudar tudo isso aqui e eu vou te dizer por que eu não invisto, ok? Então vamos começar pelo Selic. Olha só. CDB Super Pop 10 anos. Então você põe R$ 100 aqui, tem 104% da Selic. Vamos dar um Google. O que é taxa Selic? Então olha só. Tá aqui, ó. Vamos no Wikipedia, melhor. No Brasil, essa é uma taxa brasileira, a taxa Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, ok? Sistema Especial de Liquidação e Custódia, significa Selic. Para títulos federais, ela é obtida mediante o cálculo de taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e cursadas no referido sistema em Câmara de Compensação e Liquidação de Ativos na forma de operações compromissadas. Como a taxa Selic representa, além da remuneração das instituições financeiras nas operações com títulos públicos, ela é comumente utilizada como um índice pelo qual as taxas de juros no Brasil se balizam. Ela é um instrumento de política monetária utilizado pelo Copom para controlar os juros no país. A taxa apurada no processamento noturno do Selic, que consolida as taxas praticadas durante aquele dia, é conhecida como
taxa overnight do Selic, ou taxa Selic overnight, ou taxa Selic over. O pessoal fala mais taxa over, né? Embora a taxa seja apurada diariamente, a Selic é usualmente expressa em termos anuais, compondo os valores apurados nos últimos 12 meses. Os maiores valores já registrados para a taxa Selic ocorreram durante o período de hiperinflação no Brasil, quando em 2 de fevereiro de 1999 foi apurada uma taxa de 3,626% no dia. Em 26 de dezembro de 1989, a taxa composta nos 12 meses precedentes atingiu 115.334,03%. Então tá aqui, ó, a definição da taxa Selic foi publicada originalmente pelo Banco Central, por meio de uma circular em 24 de junho de 1999, com sua revogação estabelecida, dezembro, a taxa encontra-se atualmente definida como parte da regulamentação do Copom, publicada como anexo da mesma circulação. Então, assim, a taxa média ajustada de operações de financiamento é calculada pelo Selic de acordo com a seguinte fórmula. Então, essa daqui é a fórmula, ó. Mas eu não vou me aprofundar nela, ok? Eu vou só entrar aqui no Copom, que é ele quem regulamenta tudo, o Comitê de Política Monetária. Então, o Comitê de Política Monetária é um órgão constituído no âmbito do Banco Central do Brasil em 20 de junho de 96, por meio da circular 2.698, revogada em 2 de janeiro de 1998, tal, com a finalidade de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir taxas básicas de juros. Tem ainda a competência específica de regular a liquidez da economia por meio dos instrumentos de política monetária. Então, vou tirar aqui e vou fechar aqui para a gente bater um papo. Então, basicamente, pelo que a gente leu e entendeu e estudou, a taxa Selic, ela é uma taxa diária que mantém o equilíbrio dos preços. Então, e o Copom, o Comitê de Política Monetária, ele reajusta ela anualmente e procura diariamente manter ela num padrão para que a sociedade possa ter ali o consumo, a venda, a compra, é tudo controlado pelo governo. Então, por exemplo, você não pode criar um produto e colocar preço exorbitante, por exemplo. Até porque as pessoas não vão comprar, tem que ter uma base, né? Por exemplo, o smartphone. Quanto custa esse smartphone? Esse smartphone é o Note 9, ele tá... Quanto que tá? Eu nem sei. Faz tempo que eu comprei, então vamos fazer isso aqui, ó. Fica comigo. Note 9. Note 9, preço. Tem muito tempo que eu comprei. 3.149. Pronto. Então, pô, aqui, ó. Não. 3 mil reais. 3 mil. Vamos trabalhar no preço de 3 mil. Então, custa 3 mil reais. Se eu for vender o meu Note 9 por 10 mil reais e anunciar ele, e alguém for lá e denunciar esse anúncio, eu pago multa. Isso, pessoa jurídica, não física, como empresário. Como pessoa física não tem problema, eu vendo pelo preço que eu quero, porque é um só. Mas quando eu tenho uma cesta de produtos e eu vou vender esse monte de produto, eu tenho que passar pelo Comitê de Política Monetária, porque tem que ter um controle de margem, de quanto custa a minha matéria-prima, quanto que eu paguei para desenvolver, custo dos funcionários, custo do governo de taxas e impostos, enfim. E aí eu tenho o preço final baseado no cupom. Então a Selic praticamente regulamenta tudo isso aí, né? A Selic é essa taxa diária administrativa, taxa over, tudo a base dela é a Selic. E ela é quem coordena os papéis do governo. Então, os papéis do governo vão valer muito ou pouco para compra e venda baseado na Selic. Então, por exemplo, deixa eu voltar lá para a gente poder trocar uma ideia. Então, por exemplo, a Selic, ela tá, quanto que está a taxa Selic hoje? Vamos ver. Taxa Selic hoje. Então, ela está aqui, ó. 0,54. Ela já teve 1,9 em 2017. Então, assim, por que a taxa Selic estando alta é bom para o investidor e ruim para o comprador? Porque o preço inflaciona e com o preço inflacionado, o investidor tem mais rentabilidade na compra daquilo. Entende? Então, por exemplo, nós vimos que, vou dar um exemplo, esse celular aqui
Nós vimos que ele está custando R$3.000. Então, digamos que ele passe a ser escasso no mercado. Isso vai fazer com que ele inflacione, fique mais caro. E eu, que sou o vendedor, eu tenho valores a mais. Então, vou receber mais porque ele está inflacionado. Então, a inflação ela é boa para quem vende e ruim para quem compra. Isso falando de um produto só, mas imagina uma multidão de pessoas comprando um produto inflacionado. O cara que é um investidor, ele quer isso mesmo, né? Ele quer ter uma rentabilidade maior, tudo em nome do lucro. Por isso que tem que ter esse controle. Então, quando a taxa Selic ela está alta, é bom para o investidor de renda fixa, que ele compra papéis do Tesouro Direto, e tem uma rentabilidade maior do governo. Então, taxa baixa significa que, por exemplo, que você não vai ter muita rentabilidade. Tá vendo? Então, ele vai pagar 104% da Selic. Então, por exemplo, você investiu R$100, 104% de R$100, para quanto prazo mínimo de aplicação aqui? 10 anos. Então, você vai somar, a Selic é 104, você vai ter uma rentabilidade muito baixa em 10 anos, né? 104% da Selic. A Selic estava quanto que a gente viu? 0,54. Eu não sei fazer essa soma, não. Mas eu sei que é o seguinte, isso aqui em 10 anos, esses R$100 aqui, não vai dar aí, em 10 anos, R$150. Não dá isso, tá? Então, não adianta, é uma aplicação que não adianta, é mais fácil você pegar R$100, comprar no mercado água, caixas e caixas de água e por farol vender, você vai transformar esses 100, 500 em 1.000 em um dia, 2 dias. É muito mais fácil do que investir nisso aqui, ok? Então, DI, fundos DI. Vamos entender o que é fundos DI. Fundos diversificados de investimento. Fundos de investimentos é uma forma de aplicação financeira formada pela união de vários investidores que se juntam para a realização de um investimento financeiro, não possuindo personalidade jurídica, sendo constituída tal qual um condomínio, visando um determinado objetivo de retorno esperado, dividindo as receitas geradas e despesas necessárias para o empreendimento. A administração e a gestão do fundo são realizadas por especialistas contratados. Os administradores tratam dos aspectos jurídicos e legais do fundo. Os gestores da estratégia de montagem da carteira de ativos de fundo visam o maior lucro possível e o menor nível de risco. Dependendo do tipo de fundo, as carteiras geralmente podem ser mais diversificadas ou menos diversificadas, podendo conter ativos de diversos tipos, tais como ações, títulos de rendas fixas, títulos cambiais, derivativos, commodities, bolsa de mercadorias e futuros, títulos públicos, dentre outros. Todo o dinheiro aplicado no fundo é convertido em cotas que são distribuídas entre os aplicadores ou cotistas que passam a ser proprietários de parte da carteira. Eu vou terminar aqui e vou voltar lá. Seguinte, ó. Então, o que é o fundo DI? É um cara que entende do mercado, muito de mercado, de investimentos e dinheiro, então ele pega a gestão de pessoas, várias pessoas vão lá e aplicam esse dinheiro, ele pega esse montante de dinheiro e vai aplicando em várias coisas e pega essa rentabilidade e depois divide o que é dele e o que é de cada um. Por que o fundo DI hoje também ele não é interessante? Por conta das taxas cobradas. Então, por exemplo, o cara pega o teu dinheiro, vamos pegar aqui o DI, tira a Selic, vamos pegar aqui o DI, olha só. 104% do CDI, 108% do CDI, 113% do CDI, 114%, 117%, 118%, 119%. Quanto maior o prazo, maior é a porcentagem em cima do CDI. Agora vamos entender o que é o CDI, né? É importante entender quando fala por que... Vamos pegar esse aqui, queroinvestir.com, que ele vai nos ajudar. O que é o CDI? Entender o que é o CDI, como ele é calculado, entenda o que é o CDI, como ele é calculado e qual a sua taxa. Os primeiros passos para aprender a escolher bem seus investimentos. No princípio de sua jornada como investidor, você vai se deparar com a palavra CDI e vai notar que ela permeia todo o mundo dos investimentos. Mas o que é CDI? Custo do dinheiro na economia.
é bem por isso referencial para qualquer tipo de investimento. Logo, você vai ver que o desempenho de todas as carteiras de investimentos são apresentadas em percentual do CDI, como, por exemplo, 90% do CDI, 100% do CDI e assim por diante. Nessa guia você vai aprender tudo sobre o CDI, mas antes quero trazer uma calculadora para aqueles que querem usar o nosso artigo como consulta e calcular. Então, 4,4% ao ano. Qual o CDI hoje? No restante do artigo você vai encontrar informações necessárias sobre o CDI. Então, o que você verá nesse artigo? Taxa do CDI, isso aqui eu não quero ver. Então, eu só queria entender o que era. Então, o CDI é o custo do dinheiro na economia. Então, toda vez que você... O dinheiro tem um custo, né? Por exemplo, eu comprar, voltando aqui para o celular, eu comprar esse celular numa loja aqui próximo, indo a pé, é um custo. Eu comprar esse celular num shopping de carro distante, é outro custo. Então, é importante na hora de você investir, você entender a mesma coisa. Por exemplo, eu quero investir no celular. Quanto que ele está aqui no meu vizinho? Ele está 3.200. Quanto que ele está lá no shopping? Ele está 3.080. Não, digamos 3.180. Nossa, R$ 20 a menos, eu vou lá. Eu pego o carro, é mais distante, põe combustível, paga estacionamento. No final das contas, o que eu gastei indo lá, que está R$ 20 a menos, o que eu gastei de combustível, transporte e tempo, foi muito mais caro do que eu ter comprado aqui no meu vizinho. Então, basicamente, isso é o custo do dinheiro dentro da economia. Você calcular tempo versus dinheiro, não somente o dinheiro. Então, basicamente isso que é o CDI. Por isso que ele está atrelado ao tempo. Você pode ver aqui, em 3 meses ele rende 104%. Olha aqui em 2 anos ele rende 117%. Aí você vai para 6 anos, 122. Então, quanto maior o tempo, mais o CDI vai render. Mas mesmo assim é muito baixo hoje o CDI e o investimento nos fundos DI por conta das taxas que eu te falei, né? Quando você vai pegar as taxas aqui, aqui eles não falam da taxa, mas não tem aqui. Mas tem que entender no momento de você investir. Você pega aqui, por exemplo, investir. Aí você tem que, olha lá, olha só, 22% do imposto de renda e IOF sobre o rendimento. Então, daquilo que você vai ter de rendimento, 22% você vai pagar de imposto de renda. O governo vai ficar com 22% daquilo que rendeu. Então, digamos que investiu 100 e em 3 meses você está quanto por cento de CDI? 104% de CDI. Então, em 3 meses você teve 110, você teve 10, por exemplo, R$ 10. O governo vai ficar com 22% disso, né? Então, estou com a calculadora aqui, não vai aparecer aí para você, mas R$ 10. Menos 22 e quê? 22,5%. Você vai pagar 2,25, você vai ficar com 7,75. Não compensa deixar R$ 100 durante 3 meses para ganhar R$ 7? Não. Então, não compensa o fundo DI também, ok? E o fundo pré-fixado? Isso aqui, o pré-fixado você já sabe o quanto você vai ter no final. É um índice bem... Eles já te dão, você vai investir X e vai ter Y. E o IPCA? Vamos falar do pré-fixado, vamos pesquisar ele aqui também. Pré-fixado. Então, o investimento pré-fixado é quando a taxa do retorno do investimento já é conhecida no momento em que você faz a aplicação. Então, você já põe o dinheiro sabendo quanto que vai retornar. Que também é muito baixo. Aí, por isso que ele tem a partir de 5 mil, tá vendo? Como você já vai saber quanto que você vai ter, então já é mais alto. Lá, não, você tem aqui R$ 100 também. Só que esse é CDB, tá vendo? Aqui é CDB duplo index e aí BMG pré. Tudo isso aqui são letras que eles criam lá, mas associados a alguma coisa que já existe no mercado. E o objetivo é você não entender mesmo, a gente não entender e eles ganharem com isso. E o IPCA. Vamos para o IPCA. Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ok? IPCA, IBGE, média variação do custo dos gastos conforme acima descrito no
primeiro e último dia de cada mês referente ao período. IPCA, o que é? Qual o índice do IPCA? Para que serve? Vamos lá. Entenda o que é o IPCA. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo, medido mensalmente pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final. Falei sobre isso já, né? O IPCA é considerado o índice oficial de inflação do país. Como é calculado o IPCA? O período de coleta do IPCA vai do dia 1º ao dia 30 ou 31, dependendo do mês. A pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e domicílios para verificação de valores de aluguel e concessionárias de serviços públicos. Os preços obtidos são efetivamente cobrados ao consumidor para pagamento à vista. São considerados 9 grupos de produtos e serviços: alimentação e bebidas, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, além de transportes e vestuários. Eles são subdivididos em outros itens. Ao todo, são consideradas variações do preço 465 subitens. O IPCA mede a inflação para que parcela da população? O indicador reflete o custo de vida das famílias com renda mensal entre 1 a 40 salários mínimos. Qualquer que seja a fonte residente de regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, as grandes capitais, claro, Goiânia, Campo Grande, Aracaju, São Luís e Brasília. Para que é usado o IPCA? Utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação do país. O governo usa o IPCA como referência para verificar suas metas estabelecidas para a inflação, se está sendo cumprida ou não. Você vê que está tudo interligado, né? Então, aqui praticamente o IPCA é baseado na inflação, então tem altas e quedas, dependendo, por exemplo, você vai investir no IPCA e aí tem uma alta de preço da carne, por exemplo, que a alimentação entrou lá, ou uma alta por conta de roupa, vestuário, ou baixa, tudo isso vai influenciar no seu investimento ali, no retorno que você vai ter daquilo ou não, ok? Então, ele calcula o índice do IPCA, se vai estar alto ou baixo, mais 0,83% ao ano. Então, ele vai calcular um ano, quanto foi o IPCA, quanto foi o índice anual, mais 83% em cima daquilo sobre os seus R$100. Então, você pôs R$100. Se, de repente, aumentou tudo, juros aumentou, Selic aumentou, fundos DI, tá aquela coisa, o mercado está agitado, inflação, tudo, o IPCA vai crescer junto também. E junto com o IPCA cresce o seu dinheiro dentro do investimento. Ou se estiver baixo, como está hoje, né? Hoje a taxa de juros está 4,5%, baseado nisso, IPCA sai fora, pré-fixado sai fora, DI sai fora, Selic sai fora. Tudo isso aqui são investimentos que não dão rentabilidade. Quando dão? Quando a taxa de juros está alta, ok? Então, taxa de juros. Está tudo baseado nisso aqui. Ó. O que é o juro? O juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro ou outro item. É expresso como um percentual sobre o valor emprestado. Taxa de juro pode ser calculada de duas formas, juros simples ou juros compostos. E aqui que entra a parada. Isso aqui é o que vai te dar dinheiro. Deixa eu tirar aqui só para poder te falar. De tudo que nós estamos estudando juntos até agora para fazer investimento em 2020, o que mais nos interessa a longo prazo, lembra que o projeto são 10 anos até 2030? A longo prazo, o que mais interessa aqui entre você são os juros compostos. Eles são um presente para a humanidade. Vamos descobrir o que são os juros compostos juntos, estudá-los, entender como que a gente vai ganhar dinheiro com ele, ok? Então tá aqui, ó. Juros compostos são aplicação de juros sobre juros, isto é, os juros compostos são aplicados ao montante de cada período. Juros compostos são muito mais utilizados pelo sistema financeiro, pois oferecem uma rentabilidade melhor. A taxa de juros é sempre aplicada ao somatório do capital do final de cada mês. Então, juros compostos basicamente é o seguinte: eu investi 100, daqui a um ano eu tirei mais 100, 200, ok? 100% de retorno, rentabilidade. Pus 100, tive 100 em um ano, lindo, ok? Eu resgato o meu 100 e ponho no bolso. Os 100 que eu pus, eu tiro de volta, é meu. E os outros 100 que está lá? Isso aí vai correr sobre ele mais 100 daqui a um ano, mais 100 daqui a 2 anos, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, e o meu eu já resgatei com um ano atrás. O restante que eu vou receber ao longo dos anos é os juros compostos.
Ah, legal, né? Você viu como eles são presentes? Pois é, então tem que entender os juros compostos. Por isso que nós não vamos trabalhar nem com Selic, nem com fundos DI, nem com fundos pré-fixados e nem com IPCA. Entendemos um pouquinho deles, é claro, eu não vou me especializar aqui, eu não vou muito além, mas caso você queira entender melhor sobre cada um deles, e é importante entender para quem está entrando no mercado financeiro, para quem está iniciando agora, você pode ir no YouTube e digitar todos eles, quer ver? Ó, Selic, caiu, onde investir, Selic me poupe, baixa, Selic ou no banco, Nubank. Vou digitar só Selic para ver. Então tem uma opção aqui, ó. Né? No canal da Natália Arcuri, do próprio Thiago Nigro. Eles praticamente dominam o mercado aí falando de Selic. Então, no YouTube tem vários vídeos que vai explicar sobre cada uma dessas taxas. Selic, DI, prefixado e IPCA. É importante para quem está iniciando o investimento entender cada uma dessas taxinhas e nunca, nunca deixe dinheiro na poupança. Não faça isso. Dinheiro na poupança não rende. Você sabe disso, né? Quer ver? Poupança. Rendimento da poupança hoje. Vamos ver isso aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. A poupança descendo, ó, a poupança está só caindo. Se você procura saber sobre a rentabilidade da caderneta, você precisa entender uma coisa ainda mais importante. O rendimento da poupança é muito, 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 muito baixo. E é provável que ele continue assim. Isso porque vivemos em um cenário de juros baixos. E isso impacta diretamente na rentabilidade da caderneta. Se esse cenário permanecer, podemos esperar que o rendimento da poupança em 2018 ainda fique abaixo de 5% no ano. Está 4,5%. O que, descontando a inflação, poderia significar menos de 1% ao ano. Pensou você investir lá R$10.000 e ter menos de 1% disso? 1% de 10 mil seria R$100. Então, você teria 1% ao ano, você ganharia aí de R$10.000. Um ano, menos de 1%, R$180. Meu Deus do céu, muito bom. Aliás, 1% é isso, 1% são 100, né? 1%, agora eu me peguei. Peraí. R$10.000 menos 1% são R$100, é isso aí. Então você teria menos de 1%, você teria R$80 em um ano. Muito pouco. Deixar R$10.000 guardados durante um ano, para no final de um ano inteiro, de 12 meses, ter R$80 lá é dinheiro de pinga. Um ano, R$80, não dá, né? Tem investimentos maiores. E é isso que a gente vai buscar aqui dentro desse nosso bate-papo, desse nosso conteúdo raiz. Vamos lá. Então, entendemos que isso aqui não é investimento para a gente, ok? Mas, em contrapartida, nós estamos zerados. Fechou aqui, né? Enfim, não vou entrar de novo, não. Estamos zerados, estamos sem dinheiro. Aliás, nós estamos devendo, né? Não estamos zerados, não, nós estamos negativos. Começamos 2020 negativos, não é isso? Lembra que a gente está acompanhando por aqui, ó, no Trello, Agenda 2020, aqui, ó. Custos e lucros, lembra? Aqui, ó. Então, nós estamos no negativo. Hoje já é dia 7/1/2020. Eu vou entrar aqui, ó. Diário, raiz, 7/1/2020. Então, cenário atual, financeiro atual, como que nós estamos? Deixa eu ver aqui. Nós tivemos esse gasto aqui, tivemos outro gasto, não é? Cadê o outro gasto? Tivemos 2 gastos, cadê o outro gasto?
Eu não contabilizei aqui não, outro gasto. Só que era ontem, né? Ela mudou. É hoje, ó. Esse diário aí tinha que entrar lá, ó. Então, essa data aqui a gente vai mudar. Jogar isso aqui para cá, ó. Isso aqui a gente joga para ali, depois a gente mexe nele aqui. Não tem como apagar no Trello isso aqui, ó. Então, não tem opção de excluir. Parabéns, Trello. Ele não deixa excluir. Então, aqui, ó, Diário Raiz. Cadê o valor do gasto que eu tive essa semana? Ainda bem que eu guardei, né? Ó, 35,14. Né? Que foi dia. Tinha anotado isso, gente. Eu não lembro, mas eu tinha anotado isso aí. Foi em. Essa semana, lembra que eu fui no supermercado? Dia 5. Né? 5 de 1 de 2020. Né? Tá aqui, ó. Supermercado Store. Gasto 35,14. Lembra que a gente tem que anotar sempre os centavos, tá? No final vai fazer toda uma diferença. A gente vai fazer no final do ano o balanço de todos os centavos para ver quanto que ele vai dar. Compras. Então tá aqui, ó. Né? Teve aqui o primeiro curso de 2020. E a soma total, lembra quanto que deu? 13. E na balança, começamos no 0 a 0. E aí depois a gente já perdeu aqui. Ah, tá aqui, ó. Coloquei no primeiro dia, 35,14. Tem aqui 48,64. Então permanece aqui 48,64 no total gastos. Permanece 48,64 no total gasto. Então, até aqui a gente está dentro da média. E aqui diário raiz, olha só. Então, financeiro com 48,64 de gastos, né, de necessários, obviamente. Lucros. Aí, expectativa do trabalho para o lançamento do portal do método Manada. Ok? Então a gente está aguardando aí o lançamento do portal para ter rentabilidade de começar os investimentos. Então a gente vai fazer a métrica, quanto entrou, quanto saiu, quanto fica, quanto sai. E esse dinheiro que eu estou pondo que não é do que entrou, a gente vai recuperar ele lá na frente, então sem problema. Estou tirando do meu, mas a gente recupera dentro do ano de 2020 aí o que está sendo investido. Então, diário raiz, 7 do 1, financeiro 48 com gastos necessários, negativo, né? Negativo. Financeiro em negativo aqui. Então, a gente ainda não tem lucro nenhum, certo? Porém, aqui, ó, estudos sobre investimentos. O que nós estudamos? Estudamos a Selic, não é isso? Deixa eu pegar aqui.
colocar aqui, né? Estudamos a Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, estudamos o DI, fundos DI, né? Diversificações, eu acho, né? É isso. Opa, tinha alguma coisa de curso básico aqui gratuito, ó. Cadê? Apareceu alguma coisa aqui, ó. Quer descobrir 3 investimentos melhores que a poupança? Baixar e-book. Lá, Fábio. Vamos receber isso aqui. Já investe em ações? Vou colocar aqui não. Já possui conhecimento em investimento? Vou colocar aqui não. Qual a sua maior dificuldade em investir? Pouco tempo, pouco dinheiro para investir. Qual prazo de oportunidade você prefere? Trade rápido, longo prazo, alguns meses, 2, não sei. Qual corretora você utiliza? Vou pegar aqui a Client, ainda não tem a corretora. Até 50 mil, pronto. Essa tour é muito boa, tá? Esse site aqui que eu tô, ele é muito bom. A grande maioria de quem fala sobre investimento, eles não ganham dinheiro, ganham investimento, obviamente, mas ganham vendendo conhecimento para as pessoas. Né? Eles falam para as pessoas do negócio e tô vendo que não cliquei ali, mas não. Que é o curso gratuito básico avançado. Você quer saber como investir seu dinheiro. Então, damos os fundos DI também, né? Que é uma múltiplo de fundos, né? Um mix de fundos. Fundo DI são fundos de renda fixa, referencial DI são fundos que devem investir no mínimo em 5%. Ó, Selic é a taxa que o governo paga a quem empresta dinheiro a ele. A taxa básica da economia funciona como referencial para todos os tipos de juros. Isso aqui é bom a gente deixar guardado lá, né? No nosso diáriozinho aqui, ó. Né? Selic é a taxa que o governo paga a quem empresta dinheiro para ele. Cursinho básico aqui de investimento, né? Bem na base mesmo. A gente está aprendendo aqui bem na base. Essa explicação aqui é muito boa, tá? Ó, e se quer investir barra fundos no investimento aqui é legal. Então são fundos diversificados, né? Uma carteira de fundos diversificados. Fundos de investimentos diversificados, né? E aí nós estudamos o que mais? Selic, DI, o que mais que ele tinha? Prefixado, né? Prefixado, que é CDB. Quem emprestar dinheiro para o banco. Você já sabe quanto você vai receber no final, né? Um investimento prefixado. Tá aqui. Estudamos sobre ele, ó.
Prefixado, né? Investimento prefixado quando a taxa de retorno do investimento já é conhecida no momento em que você faz a aplicação. Nesse caso, você já sabe o quanto vai render seu dinheiro. Independente do que ocorrer na economia, é uma forma de garantir antecipadamente um certo percentual do rendimento. Isso aqui é loucura. Eu acredito que é loucura. Isso aqui é mais para quem tem medo de perder dinheiro e aí vai trabalhar isso aqui, né? Prefixado. Ah, não. Tenho medo de perder meu dinheiro. A pessoa que é conservadora demais, ela não. É melhor já saber quanto que eu vou ganhar, independente do que acontecer, se o mundo acabar, meu dinheiro vai estar ali. Então, tem pessoas que são bastante firmes com o dinheiro, elas não querem trabalhar agressivamente, então elas preferem ficar ali no pré-fixado. Tudo bem. E tem o pós-fixado também, né? Tem o pós-fixado. O que é o pós-fixado? Pré ou pós? Qual é o melhor tipo de investimento? Na hora de escolher um investimento, você deve ter se deparado com as palavras pré-fixado e pós-fixado. São características de investimento, não um produto em si. Existem CDBs pré-fixados e CDBs pós-fixados. Títulos do Tesouro pré-fixados, títulos do Tesouro pós-fixados. LCIs, LCIs e assim por diante. Mas como escolher qual é melhor? Então aqui ele explica, ó. Ó o pós aqui, ó. Falei do pré, né? E o pós, ó. Os investimentos pós-fixados são aqueles em que você não sabe qual será o rendimento. A rentabilidade de um pós-fixado é veiculada a um indexador externo. Você saberá o rendimento no final do dia do resgate. Os indicadores são CDI, Selic, IPCA e esse IGP aqui também que entrou, IGPM. Mas existem outros indexadores que também podem ter esta função. Na prática, a rentabilidade de um pós-fixado é mostrada em porcentagem do CDI, Selic ou IPCA, que a gente já estudou sobre eles. Então, esse é o pré-fixado. Nós temos aqui também o pós-fixado. Nenhum deles hoje tem uma rentabilidade alta, que eu te falei. Mais uma vez eu volto aqui batendo na tecla por conta dos juros está baixa, a taxa de juros, né? A taxa da Selic aí, 4,5% é muito baixa, então a rentabilidade é muito pequena para isso. Então, basicamente, para poder finalizar aqui o meu diário, a gente fez um estudozinho básico sobre o que é LCI, LCA, CDI, como que a gente vai trabalhar aí a partir do momento que entrar o dinheiro, o que a gente vai escolher. E tem outras opções que eu não vou falar neste diário. A gente já está aqui, ó, diário raiz, o que a gente estudou. Você vai acompanhar tudo isso aqui junto comigo. Tudo que está acontecendo do zero, começamos aqui, ó, zerado, ó, na balança começamos no 0 a 0 e nós já estamos perdendo porque não temos nenhum tipo de receita, nenhum tipo de rendimento, não tem dinheiro entrando. A gente tem que se preparar, trabalhar, arregaçar as mangas e fazer acontecer para fazer o dinheiro entrar e começar a investir. Olha que bacana, você que está acompanhando o meu diário vai poder acompanhar tudo isso junto comigo. Como que você começa do zero, do nada, sem dinheiro algum. Trabalhar, rentabilizar, investir, poupar, gastar, consumir, equalizar, equilibrar e, acima de tudo, contabilizar. Esse é o ano da contabilidade, 2020. Obrigado para você que acompanha o diário. Beijo no seu coração. Se você ainda não curte esse vídeo, curte lá. Se você não me acompanha nas redes sociais, vai lá no Facebook, digita facebook.com/método manada, me segue lá. No Instagram, @fabiofox.métodomanada e o caminho se faz ao caminhar. Nos vemos em um próximo vídeo. Comenta aqui abaixo desse vídeo, você que acompanha os meus trabalhos, acompanha o meu diário, minha vida pessoal, o que você achou desse início de janeiro de 2020, a gente trabalhando aí o equilíbrio financeiro, concentrando as ideias em estudar um pouquinho sobre finanças, em começar ali a base, uma coisa muito rápida, uma passada assim, bem esporádica, mas já deu para a gente ter uma noção mais ou menos do caminho que a gente está trilhando, do que a gente espera para 2020, o que a gente espera para 10 anos a longo prazo. A gente ainda não traçou as metas, ainda não é a hora, a gente vai chegar a um determinado momento dentro desses nossos encontros raízes que nós vamos fazer isso. Traçar metas, projeções, sonhos, viagens, ainda não. O trabalho é equilibrado,
Vamos concentrar as forças em estudar e aprimorar o nosso conhecimento e sabedoria para que a gente possa administrar até a administração financeira e fazer deste ano de 2020 o ano da contabilidade. Forte abraço e até o próximo encontro.